E aí eu falei, não quero mais ninguém, não quero mais homem nenhum. Quando eu sentir fome, eu saio com aquele carinha ali. Quando eu sentir fome, eu saio com aquele outro ali. Se esse aqui não estiver disponível, tem o outro que tá. Acabou. Só que eu jogando sinuca nesse site, eu fiz um bando de amizade. Fiz muito mesmo. Fiz amigo de verdade mesmo, assim, sabe? Só que começou a entrar um cara diferente nesse site. Eu falava, putz, como é que esse cara tem tanto ponto que eu nunca vi aqui, né? Eu jogava há anos ali, eu conhecia todos os personagens que tinham ali, todos os nicknames e tal, e nunca tinha visto aquele nickname. E o cara tinha uma pontuação alta tanto quanto eu e os meus amigos. E esse site era interessante porque é o seguinte, se eu tinha X pontos, eu tinha que jogar com quem tivesse o mesmo nível de ponto que eu. Porque se eu jogasse com alguém que tinha abaixo, eu perdia muito dinheiro. Mas se eu jogasse com alguém que tinha o mesmo patamar que eu e eu perdesse a rodada para essa pessoa, eu não perdia quase nada. Então o interessante é a gente sempre jogava com aquela galera que tinha o mesmo nível. E eu olhava e falava, pô, cara, eu nunca vi esse nickname e o cara tem essa pontuação toda. E ele convidando o pessoal para jogar aleatoriamente lá e tal, caiu o balãozinho dizendo que ele tinha me convidado. Eu falei, vou jogar com ele. E era assim, ficava a mesa aqui, da sinuca aqui, e aqui do lado tinha um chat pra gente conversar e tal. E aí a gente ficava jogando e conversando, e ele, qual o seu nome? Aquele papo de sempre, né? Qual o seu nome? De onde você é e tal? E eu perguntei a mesma coisa pra ele e tal. E aí a gente conversando. E aí passou a gente a jogar todo dia. Todo dia a gente jogava no mesmo horário. E eu comecei a ver que o mesmo horário que eu saía do trabalho era o horário que ele saía. Até que eu descobri que ele era professor igual a mim. Então, pô, 5 horas acaba a aula, 6 horas estamos online. E aí, jogando junto, eu já tinha me formado, já estava trabalhando como professora contratada pelo estado de uma forma diferente do que na época que eu estava cursando. E ele era professor aqui do estado de São Paulo. E aí a gente conversando e virando amiga e tal, e ele me contou a estratégia, a trajetória dele, né? Ele me contou a trajetória dele e tal, aonde ele estava saindo de um relacionamento, porque ele só tinha tido uma namorada na vida dele, desde os 15 anos de idade dele. E ele casou com essa mulher. E ele foi traído por ela. E ele se decepcionou muito. E ele tinha um filho com essa mulher, e ele estava passando por uma decepção muito grande. Ele ainda estava morando na casa dela, na casa dele, porque é ela que morava na casa dele, porque ele comprou essa casa antes de conhecer ela. Antes de casar com ela, conhecer não, porque ele já conhecia antes. E aí ele pegou e tava esperando ela sair da casa para ele permanecer na casa que era dele, porque ele tinha comprado antes de casar com ela. E que ele falou assim, eu só não saio totalmente daqui ainda porque tem nosso filho. E toda vez que eu paro aqui na sala e fico olhando o moleque brincar no tapete, meu coração, cara, parece que vai pirar, porque eu amo meu filho. E aí eu falava pra ele, cara, eu sei que é difícil, eu passei por uma coisa parecida. E comecei a dar um apoio pra ele e a gente virou muito amigo. A gente ficou, tipo, 1 ano e meio conversando só, tipo, os problemas que eu tinha com relação ao término do meu casamento, de eu ter me decepcionado de não ter conquistado aquela família doriana, e ele falando do problema do relacionamento dele e tal, que ele sabia que ela tinha traído e como é que ele ia fazer pra poder sair fora de vez, porque tinha um moleque e tal, e o moleque tava com meses, e ele via ali o moleque brincando e tal. E aí ele pegou e ele ligava a câmera pra conversar comigo. Só que eu falava pra ele, cara, você não tá perdendo nada, porque eu sou enorme de gordo, então você não precisa me ver. Sorte sua que a câmera tá quebrada. Só que na verdade a câmera não tava quebrada. Eu colocava uma fita isolante na câmera e alegava pra ele que a câmera tava quebrada porque eu tinha vergonha do meu corpo. Eu não queria que ele visse meu corpo como é que era, porque eu falava, meu, ele vai fazer igual todo mundo, ele vai ter um preconceito, ele vai olhar, nossa, que mulher imensa de gorda, que mulher escrota. E não era o que eu queria receber. Eu só queria amizade ali. Só que na verdade eu já tava me apaixonando por ele. E eu tava com medo daquela rejeição pela minha aparência física, porque era o que eu recebia na rua. E eu não queria receber aquilo dele. E aí eu jogando com ele e tal, e aí a gente pegou uma amizade tão grande que a gente trocou na época o MSN, né? Que era aqueles 2 bonequinhos, o azul e o verdinho e tal. A gente ligava a câmera, conversava, só que eu não aparecia pra ele, falava, olha, eu sou gordo e tal. Até que teve um dia que esse cara virou pra mim e falou assim, olha o seguinte, se eu for amanhã te ver no Rio, você vai me encontrar? Eu falei, cara, não faz isso, pra que você vai vir aqui no Rio me encontrar? Você não tá perdendo nada, já falei pra você que eu sou gordo. Aí ele virou assim, que se for do seu tamanho, eu tô apaixonado por quem você é e não como você é.
e me mostrou o voucher da passagem aérea, que 7 horas da manhã ele ia estar no aeroporto do Galeão pra eu encontrar com ele. É a louca da minha irmã mais velha do que eu, enfiou a mão na fita isolante da câmera, arrancou e falou: ela vai, porque eu vou levar ela. O que eu senti na hora que ele me mostrou aquele voucher e que ele disse que ele estava apaixonado por quem eu era e não como eu era, foi incrível. Porque aquilo deu uma levantada na minha autoestima, porque mostrou pra mim que eu era muito além da aparência que o povo julgava. Eu era muito mais do que só um corpinho gordo, entendeu? Eu era uma mulher inteligente, eu era uma mulher que era boa de papo, eu era uma mulher interessante em outros aspectos. E foi muito bom. Você descobrir que você pode ser amada além das características físicas. E quando a minha irmã arrancou a fita isolante e ele me viu mesmo daquele tamanho todo, 144 quilos, ainda disse pra mim: nossa, mas você é linda. Eu falei: nossa, ou esse cara é muito louco, ou esse cara é muito cafajeste, ou eu tô no céu. E aí, no dia seguinte, eu levantei cedo, me arrumei da melhor forma que eu podia, me maquiei toda, fui pro saguão do aeroporto lá, no portão de desembarque, o portão 2 de desembarque, nunca mais esqueço. Receber ele.